Vamos continuar então com o estudo O Centurião de Cafarnaum. A gente parou na página 257. Se localizou, Paulo? Sim. Faça o favor então, Paulo. Inicia a leitura aí do estudo de hoje. Nós vamos iniciar ali na interpretação do texto, né? Isso, não. Item 2, fica melhor. O servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas 7, de 2 a 5. Paulo, me diga uma coisa. Por essa passagem do Evangelho de Lucas, este centurião, ele já conhecia Jesus? Porque aqui fala que ele ouviu falar de Jesus, aí mandou os anciões ao encontro de Jesus. O que você entende? Pelo que diz no texto aqui, esse centurião, alguém falou para ele, e ele fez uma análise do comentário que tivesse feito para ele, aí pediu que viesse, né, porque ele estava em sofrimento, mas não demonstra que ele conhecia, e sim ele acreditou, ele teve uma certa fé no que contaram para ele. É o que dá para entender. E é o que eu quero entender também. E no teu entendimento, Wilson, como é que esse centurião se inteirou da figura de Jesus? Jesus, onde andava, chamava a atenção. E as pessoas comentavam. E nesse momento em que o centurião ouviu falar de Jesus, é porque ele estava nas proximidades. E o que Jesus fazia impressionava as pessoas. Os evangelhos relatam as diversas curas que ele fez, como também as orientações que fazia quando falava. E ele ouviu, através das pessoas, o relato do que esse homem que ele não conhecia fazia. Diz assim, quando ouviu falar de Jesus. E o interessante é que ele ouviu, e sabendo que o seu servo estava doente, e obviamente eles deveriam ter procurado todos os recursos, porque ele estimava o seu servo, pelo relato que está no Evangelho, né? E não conseguindo curar, imaginou como talvez uma tábua de salvação. Quantas pessoas não procuram Jesus hoje em dia? Mesmo aquelas que já ouviram falar dele, mas que passam a vida despreocupados, cuidando dos seus afazeres, pensando em ganhar o pão de cada dia ou divertir-se enquanto têm saúde. Aí de repente são acometidos por uma doença ou por uma dificuldade qualquer, que por mais que tenham recurso, por mais que possam se servir da medicina e de tudo o que a tecnologia oferece, não encontram solução para os problemas, sejam eles econômicos ou de saúde ou de relacionamento. E aí procuram Jesus, talvez não como uma fé verdadeira, que é aquela fé em que a pessoa tem o entendimento que o Espiritismo prega, a fé racional, mas uma fé mais como uma busca de uma tábua de salvação. Como não encontrou outros recursos, ele enviou-lhe um dos anciãos rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele tinha esperança de que curasse, porque as pessoas diziam que ele curava. E aqui diz o relato, né, o que aconteceu. Nós vamos ver logo em seguida nos estudos que nós faremos,
E o que chama atenção, né, nessa passagem aqui, nós vamos ver logo em seguida, que nós estamos retomando esse estudo que paramos no encontro anterior, é as pessoas envolvidas. Primeiro, o centurião, uma pessoa que estava ali para controlar o povo. Depois, ele intercedendo por um servo, era uma coisa que não era comum. Naquela época se dava pouco valor ao servo. O servo era um objeto, uma propriedade de quem o tinha. Quando muito, algum valor quanto ao trabalho, mas não a ponto de se preocupar e colocar em risco até a sua credibilidade diante do império, por buscar socorro numa pessoa que, segundo a opinião da maioria na época, não merecia consideração e nem era conhecida por todos, mas era comentada, tanto que aqui diz que ele não conhecia, ele ouviu falar de Jesus. E depois ele enviou os judeus, os anciãos, aqui diz, né? Enviou-lhes anciãos dos judeus. Os judeus, a princípio, não tinham estima nenhuma por aqueles que estavam ali para controlá-los a serviço do império. Também é outra coisa que chama atenção. Como é que eles foram lá fazer um favor para esse centurião? Embora fosse em favor do servo, né? Eles estariam intercedendo em nome do centurião. E Jesus recebeu essa súplica e atendeu. E nós comentamos no último encontro como é que podemos trazer esses ensinamentos para nós hoje. Eu já fiz uma ligeira abordagem. Assim como aqueles daquela época que não conheciam Jesus, ouvindo falar dele, buscaram nele o socorro e encontraram. Quantos de nós hoje, mesmo ouvindo falar de Jesus, não o buscamos todos os dias? E por isso vivemos perturbados, ansiosos, preocupados e muitas vezes desesperançados, gerando energias deletérias que redundam em doenças porque são drenadas pelo nosso corpo. E quando, como eu disse antes, isso chega a um certo grau, para aqueles que não ainda encontraram Jesus, encontram em Jesus a tábua de salvação. Encontram a sua libertação se o acolhem em seu coração, se compreendem a sua mensagem, se introjetam o seu evangelho e procuram vivenciá-lo no dia a dia. Sim? Essa questão aí dos anciãos dos judeus, né, obedecerem a este centurião, todo o judeu ele devia obediência aos romanos, seja que tipo de romano fosse, né? Por isso que tem aquela passagem assim: se alguém chegar para ti e te fizer caminhar 1000 metros, caminhe com ele mais 1000 metros. Então, porque eles deviam obediência, né, naquele tempo, aos romanos. E esse centurião encontrou esses anciões e mandou eles irem até Jesus, e eles obedeceram. Devido a esse entendimento de eles serem uma raça subserviente, né, inferior à de Roma. E esse centurião aí era um espírito preparado, que se nós for observar assim, quem também não conhecia Jesus e chegou até Jesus tendo enormes considerações para ele, foi o Nicodemos. Só que o Nicodemos era chefe da sinagoga, né? Era chefe dos sacerdotes. Era uma pessoa muito instruída. E ao receber essas informações de Jesus, obviamente ele já viu em seu coração, despertou nele uma grande fé em Jesus, né? Compreendeu que se tratava, talvez assim não tivesse ainda compreendido que seria o próprio Messias, mas que se tratava de um grande profeta, né? Mas esse centurião aí, que nem sequer professava o judaísmo, e o cristianismo ainda não havia iniciado, como é que ele despertou essa confiança, essa fé em Jesus? É interessante, provavelmente
A jornada espiritual dele é que fez com que ele tivesse este preparo. Pode prosseguir, Paulo. A narrativa apresenta uma sequência de acontecimentos que podem ser considerados, no mínimo, inusitados. Primeiro, porque o pedido de auxílio de Jesus veio de um centurião, indivíduo pertencente ao quadro do exército e invasor. Segundo, porque o beneficiado não era alguém social ou politicamente importante, mas um escravo. Terceiro, pelo endosso concedido pelos anciãos ao pedido do romano, que também destacaram as suas qualidades morais. Por último, evidencia-se a surpreendente fé do romano. Na verdade, a principal mensagem do texto é mostrar a força do bem que marca as ações de todos os personagens envolvidos nessa história. Nesse sentido, é oportuno o conselho de Bezerra de Menezes. Continuemos buscar Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades morais que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Então vamos fazer uma análise desse trecho aqui que o Paulo acabou de ler. A Claudilane está aí, Paulo? Já está junto contigo aí? Não ainda, César. Ainda não? E gostaria então que o Wilson fizesse alguma colocação a respeito dessa presença de Jesus nas mais diversas pessoas, né? De vários credos, de várias filosofias, de várias correntes religiosas, e muitos ainda que nem cristãos são. Nós podemos encontrar Jesus nessas pessoas, Wilson? Você comentava antes a respeito de Nicodemos. Naquele tempo não existia ainda cristianismo. Cristianismo foi uma palavra criada pelos homens do caminho. Parece que foi Lucas que escolheu denominarem-se cristãos, já que seguiam o Cristo. Existia a ideia, a filosofia do pensamento de Jesus, que veio revolucionar o pensamento da humanidade, começando lá entre os hebreus. E Nicodemos sabia, porque ouvira falar, e talvez até tivesse ouvido ele falar em praça pública, nos discursos de Jesus, da grandeza da sua filosofia, do seu pensamento, e percebeu que podia aprender com ele alguma coisa que até então lhe fugia, que era a questão de como é que pode um homem velho, no pensamento dele, retornar ao ventre da mãe e nascer de novo, porque Jesus disse: em verdade ninguém vai chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. E mais tarde ele começou, pelas palavras de Jesus, a entender essas questões, que o Espiritismo agora esclarece melhor, referindo-se ao termo como um processo reencarnatório. Mas a pergunta é se Jesus penetra mesmo nas religiões que não são cristãs. Os grandes missionários que vêm à Terra, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta. Então tudo que acontece na Terra é sob o seu comando. E nada escapa à sua coordenação. Deus nos dá o livre-arbítrio, e Jesus, como seu filho e seu preposto, governador do planeta, também nos concede o mesmo livre-arbítrio. Mas nada escapa ao seu comando. Então, periodicamente vêm à Terra espíritos missionários nos diversos povos
para trazer informações novas, para ajudar as pessoas a melhor se conduzir, a melhor se relacionar, a desenvolver o pensamento filosófico, o estilo de vida e construir uma sociedade melhor. E aí nós vemos no Siddhartha Gautama, tem Confúcio, tem o Dalai Lama, o Maomé e todos os profetas da história do Antigo Testamento são todos enviados por Jesus. Embora eles não tenham um contato direto, e nós vimos recentemente, comentamos há pouco tempo nos nossos encontros, e isso todo mundo já sabe, né? A respeito do Gandhi. Gandhi, por exemplo, não é cristão, pelo menos não era enquanto estava encarnado, mas admirava Jesus porque lera o Sermão da Montanha. E as atitudes do Gandhi são exatamente o que recomenda Jesus. A não submissão aos desmandos, mas não violência. Tanto que ele libertou uma nação inteira pela resistência pacífica, fazendo aquilo que Jesus recomenda, dar a outra face. Não no sentido de, me bateu aqui, pode me bater aqui também, não. Ele recebeu a violência e deu a face da paz, não reagindo. E tanto que a opinião pública do mundo, sabendo do que acontecia, pressionou como é que se chama lá, o Reino Unido, né? A ponto de eles terem que libertar a Índia sem derramamento de sangue. Então é o pensamento de Jesus, e Gandhi conhecia o Sermão da Montanha. Não vou dizer que foi isso que fez que ele assim procedesse, mas ele viu no Sermão do Monte aquilo que ele já conhecia, que ele é um espírito luminar, e era antes mesmo de ter nascido na Terra. Ele recebeu uma missão de Jesus. Como eu disse, todos esses grandes espíritos recebem missão de Jesus. O próprio Moisés recebeu a missão de Jesus. Tem uma obra chamada o Faraó Mer-Neftah, eu acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome. Ou menciona o Faraó Mer-Neftah. E que fala que Moisés falava com a entidade que ele chamava de Krishna, Cristo. Não diz quem era, mas é óbvio que era o próprio Cristo que vinha conversar com ele, e que Moisés tinha a missão de libertar o povo de uma forma branda, porque ele estava dentro do seio dos que governavam o Egito, né? Ele foi criado pelo faraó, mas por razões diversas que não vem aqui nós comentarmos, ele acabou agindo da forma que agiu. Libertou o povo, mas não foi bem como foi recomendado. Eu não me lembro o nome da obra agora. Acho que é do Rochester, o nome da obra, que fala sobre essa história dele. Então o próprio Moisés recebeu de Jesus uma missão. E se nós formos olhar aquela obra Caminho da Luz de Emmanuel, todos nós já tivemos contato com Jesus. Uma grande parcela de nós viemos de outros planetas, um sistema de expiação, talvez até degradados, e fomos recebidos por Jesus. E daí surgiu aquela história de Adão e Eva, nós lemos isso hoje no Evangelho no Lar, a raça adâmica, né? O anjo decaído, que são esses espíritos que faliram no planeta onde se encontravam e foram degradados para a Terra, isso há milhares de anos, não é de hoje, quando estávamos nos primórdios da civilização. Alavancaram o progresso aqui porque tinham um intelecto mais adiantado, mas nesse momento eles sentiram-se expulsos do paraíso. Porque façamos uma comparação, eu estou um pouco divagando aqui, né? Mas a gente acha ruim a vida na Terra, se queixa por várias razões. Mas imagine nós sermos tirados daqui e colocados num mundo onde não tem nada de cultura, onde apenas o homem está saindo das cavernas. Não nos sentiríamos expulsos de um paraíso? E aí vem aquela sentença, né? Tirarás o pão do suor do teu rosto, a mulher vai passar a parir com dor. Ora, segundo o que consta literalmente na Bíblia, Adão e Eva
não sabiam o que era isso. Eva nunca tinha tido um filho, como é que ia passar a parir com dor se ela nunca parira? Para ela, tanto faz, ela não sabia se era com dor, sem dor, um parto. Então, na verdade, é que não há medicina, as pessoas têm que se tratar do jeito que dá, no local, na época. O parto é sem assistência médica, o trabalho é duro, não tem nem ferramentas, é todo um processo de novo. Mas essas pessoas já conheciam Jesus, foram recebidas por Jesus aqui. E lhe foi prometido que lhe seria enviado o Salvador. E Jesus veio, no tempo adequado, trazer essas informações que nos auxiliam a nos recuperarmos diante da própria consciência, a nos reajustarmos com a lei de Deus, reparando os erros do passado, ao mesmo tempo em que espiamos, muitos já espiamos e continuamos espiando os erros, e agora temos a oportunidade, aqueles que somos cristãos, de nos corrigirmos, seguindo o exemplo de Jesus, quanto possível, observando o seu evangelho, que é libertador, liberta da ignorância, que nos faz errar, e nos indica o caminho certo, que é o amor. Então isso está dentro do mundo cristão, está dentro também das religiões que não são cristãs, porque elas foram reveladas por espíritos enviados por Jesus. E um dia o evangelho de Jesus vai ser praticado em toda a terra. Ele diz que passarão céu e terra, mas as suas palavras não passarão. E se nós sabemos que ele nunca disse uma inverdade, isso irá acontecer. Não se sabe quando, mas vai acontecer. Tu falou uma coisa interessante aí, Wilson, sobre Moisés. Ele viveu 1250 anos antes de Cristo, né? E ele se comunicava mesmo com o espírito de Yahvé, que entrava em contato com ele. Até naquela sarça ardente, era o espírito de Yahvé que estava presente ali. E estudiosos espíritas, né, como Severino Celestino, como Haroldo, como outros, eles entendem que era o próprio Cristo mesmo, que ficou denominado como Yahvé, pela cultura dos hebreus, né? Mas era o próprio Cristo que se reportava a Moisés, né? Devido à importância da missão de Moisés aqui na Terra. E, obviamente, não se trata do Deus universal, né? Porque nós tínhamos aqui o governador planetário, que era Jesus, e que intercedia, em nome de Deus, né? Sempre respeitando a vontade de Deus. Essa aí é uma questão bem difícil de entrar no nosso entendimento. Nós não temos termos de comparação. Quando falamos Deus, mesmo que a gente saiba que Deus não é um ser antropomórfico, na nossa imaginação vem a figura de um ser humanizado, de uma criatura humanizada. Nós não temos a mínima noção do que seja Deus. E por isso Kardec, na questão número 1 do Livro do Espírito, não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Ao que os Espíritos respondem, a causa primária de todas as coisas é a inteligência suprema. E para nós é o suficiente, mas por mais que nós tentemos aprofundar essa compreensão, nós não temos termos de comparação. Então, fica divagando. Imagine aquele povo daquela época, vendo um espírito da envergadura desse que se manifestava para Moisés, eles achavam que era o próprio Deus. Não tinham noção, porque o universo é infinito, e eles não tinham essa ideia de infinito, o que é infinito. Hoje a ciência revela para nós a imensidão que é o universo, e nós não conseguimos entender. Por mais que a gente faça um exercício mental, não dá para entender. E tudo isso está sob o comando de Deus. E agora vem a moderna física quântica dizendo que o universo é um, mas que existem outros, daí seriam multiversos, e não dá para saber quanto. Por enquanto isso é uma hipótese, mas bem lógica até, porque nós sabemos que tem o universo físico e tem o universo espiritual, o mundo dos espíritos. E como é que isso se manifesta? E deve ter mais coisa ainda, porque Jesus disse para Nicodemos a propósito, quando Nicodemos disse assim, mas pode um homem velho nascer de novo?
e retornar ao ventre de sua mãe? Não, como pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse assim: se te falo das coisas da terra e você não entende, que dirá se falasse das coisas do céu? O que Jesus estava dizendo? Quando ele se referia das coisas do céu, ele estava falando coisas assim que nós ainda não compreendemos. Essas questões que a física quântica tenta desvendar agora. E sei lá o tempo que vai levar para que nós possamos ter um mínimo de entendimento. E daí, como é que nós vamos entender Deus, que criou tudo isso, sempre existiu e nunca parou de trabalhar? Que é onipresente, onisciente? Não tem como nós entendermos. E aí nós temos a tendência de antropoformizarmos a figura de Deus, como se fosse possível ter uma figura de Deus. E quando vem um espírito de grande envergadura para pessoas menos avisadas, é Deus. Exato, esse era o pensamento da época, né? E até hoje muitos sacerdotes católicos e protestantes afirmam que era o próprio Deus que falava com Moisés, que falava com Jeremias, que falava com Isaías, que falava com Daniel, com todos aqueles antigos profetas, né? Inclusive o livro dos Espíritos, ele nos traz explicação que somente os espíritos puros, né, que conseguem ver a Deus, né, interagir com Deus, e entre eles, obviamente, está Jesus, né? E Jesus representava Deus aqui na Terra. Todas as deliberações divinas passavam por Jesus. Inclusive, tem no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um diálogo de Jesus com o espírito de Iléu, né? Daí ele estava mostrando para o Iléu as terras, né, americanas, as terras novas, e que aqui no sul iria se sedimentar, iria ser transplantado a árvore do seu evangelho, né? Daí ele diz para o Iléu que era por vontade de Deus que isso iria se realizar. Então ele estava obedecendo uma vontade de Deus. Então, como é que acontece, né, essa relação de ordem e essa recepção da ordem e essa execução, né? Coisa, né, que foge à nossa compreensão mesmo, né? Sim, como é que ele vai saber? A gente sabe que a vontade de Deus é que tudo seja harmonioso, coisa e tal, mas uma ordem direta para fazer tal coisa, como é que isso acontece? O livro dos Espíritos nos recomenda, quando Kardec começa a fazer as perguntas, que Kardec aprofunda tudo. Ele faz a primeira pergunta, o que é Deus, e vai aprofundando, vai querendo saber mais. E chega um ponto que os Espíritos dizem para não tentar se aprofundar mais, que nós ficaríamos num labirinto sem saída, que procurássemos entender primeiro a nós mesmos, que já seria uma grande conquista. A gente não consegue conhecer o que é um ser humano, o que é um espírito. Quando a gente pensa em espírito também já vem a figura de um ser antropoformizado. O espírito, com seu perispírito, de fato, ele tem uma figura antropofórmica, mas o espírito puro, já não com corpo perispiritual, aí já nos foge a compreensão. Então nós não conseguimos entender nem mesmo o que é o espírito. Aí imagina entender o Criador. Mas o próprio livro dos Espíritos fala também, né, a forma de comunicação e sustentação de Deus através das suas criações, através da sua criação, pelo fluido cósmico ou universal, né? Ele que está em tudo, está inclusive no ar, está em todos os seres, penetra todos os seres, e é esse que é o elo de contato de Deus com a sua criação. E Jesus conseguia, né, interpretar o que seria inspiração divina e o que seria deliberação própria dele, com certeza. Então, provavelmente ele consegue definir o que é dele e o que é ordem emanada do alto, né? Mas isso aí é tão profundo, tão complexo, que temos que levar em considerações os outros Cristos também, né? Solar, né? E os Cristos também dessas constelações, né? Dessas
E essa constelação nossa aí, que o nosso sistema solar está localizado também, né? Então, é algo assim que vai muito tempo para nós poder compreender. Paulo, na tua opinião, então, podemos encontrar Jesus, inclusive, em pessoas que não são de credo religioso nenhum? É possível? Sim, é possível. Basta a pessoa ter um bom sentimento e uma vontade sadia, partir de seu coração, aquela intuição de fazer o bem, nós podemos encontrar, sim. Como já foi lido e a gente já estudou em outros fontes. Mas aqui, Paulo, o Bezerra de Menezes, ele fala assim, ó, continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, né? Ele não exclui ninguém. Ele fala em todos os irmãos da terra. Então, até aqueles de má vida, né, que estão perdidos, que estão equivocados em suas atitudes, em suas ações, podemos encontrar Jesus dentro deles também. Também. É interessante isso, né? Então, não é só as pessoas que possuem a essência, né, de bondade, de amor. Aquelas que aparentemente não são bondosas de amor. Não, mas o que eu me refiro é assim, ó, no momento, tu pode encontrar em todas as pessoas, como diz ali. Mas no momento, para tu sintonizar, tu precisa estar mais harmoniado no momento. Num estado de harmonia. Mas que tu pode encontrar em todas as pessoas vão oferecer. Elas oferecem oportunidade para que eu possa me trabalhar. Por isso que entra aquela pessoa de má vida, porque ela vai me oferecer algo que eu possa auxiliar ela, e eu estando auxiliando ela, eu entrarei em contato com Jesus. Exato. E essas pessoas, na verdade, elas estão assim equivocadas devido a uma ilusão mental, né, que elas estão sendo submetidas, ou elas estão alimentando. Mas Jesus está ali, né? Jesus, como representante de Deus, está ali, né? Na essência desse ser ali, está presente. E nós podemos encontrá-lo ali. Sim, a semente dele está ali. O pessoal está passando por um processo momentâneo de dificuldade. Então, Bezerra de Menezes tem razão, né? De acrescentar que todos os irmãos da Terra, né, estão incluídos nesse rol. Hein? Vamos adiante, então, pessoal. Pode continuar a leitura, Paulo. O oficial romano, considerado o priori inimigo, se revelou como pessoa de boa índole, respeitando as tradições culturais e religiosas dos habitantes da aldeia, subjugados ao domínio de César, conquistando-lhes a simpatia e a amizade. Este romano deve ter sido efetivamente alguém especial que, não se valendo da posição política que ocupava e, sem fugir dos deveres inerentes ao cargo, soube cativar a comunidade de Cafarnaum pela construção de uma sinagoga. O exemplo do centurião nos deve calar fundo, considerando a missão do Espiritismo na revivência da mensagem cristã. Há um latento de luz acessível a todos. A Bíblia é entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o
talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com o sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus e a se sentirem menos duros e auxilia os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar alguns tratos anônimos de solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Então vamos analisar esse trecho aí, Paulo, que você acabou de ler, e que vem reforçar a ideia, né, que há um talento de luz acessível a todos, né? Seria uma luz assim, no íntimo de todos, e muitos em estado latente, né? Ainda não vibrante, ainda não descoberta, mas ela existe, ela está presente. E viu-se por que então Jesus falou que o seu evangelho estaria assim mais acessível aos homens de boa vontade. Não citou a todos. Boa vontade. O que é boa vontade? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz o que falta para o homem para fazer a sua reforma íntima. A pergunta não é bem com essas palavras, mas essa é a ideia. O que lhe falta geralmente é a vontade, diz a resposta. Então, a pessoa tem que ter vontade, ter boa vontade de fazer as coisas corretamente. Não basta eu saber o que Jesus nos recomenda fazer. Isso aí, dentro do Ocidente, pelo menos, é raro uma pessoa que nunca ouviu falar como deve proceder. E a maioria das orientações de Jesus estão estampadas, inclusive, nas próprias leis. As leis que regem a nação, em princípio, em princípio, nem vou dizer a princípio, está embasada na moral que essa nação aceita. Ela é feita por pessoas eleitas por nós num país democrático. Então elas representam a moral média do que é correto e o que é incorreto. E esses países do Ocidente, todos, imagino eu, introjetaram dentro dos seus povos o pensamento cristão e estampam nas leis. São leis coercitivas, se não fizer, é punido. As leis de Jesus não são coercitivas, que não são dele, são lei de Deus, né? Ele só trouxe para nós as orientações. Mas segue quem? Quem tem boa vontade. Quem não tem boa vontade não segue. E não é impedido de não seguir, mas não quer dizer que não vá sofrer as consequências. Existe a lei de ação e reação estabelecida por Deus. A cada ação, uma reação correspondente. Então, se eu faço uma ação fora das leis de Deus, eu não vou ser punido por Deus. Eu vou gerar uma consequência na qual eu vou estar inserido. Porque quando a minha consciência me acusa de que eu estou equivocado, eu gero um padrão vibratório, uma corrente energética não salutar e que vai me perturbar. E se eu permanecer nesse procedimento, isso vai se impregnar em meu perispírito, redundando num desequilíbrio psíquico ou orgânico, ou os dois, que pode ser pior. E já uma pessoa de boa vontade, ela faz o melhor. Ela procede conforme as orientações de Jesus
e produz uma energia salutar, que aos poucos vai debelando aquelas energias acumuladas que todos nós temos pelo nosso histórico, não muitas vezes por mal, nem quase sempre não é por maldade, é por ignorância mesmo. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Da ignorância. A ignorância faz com que nós hajamos de forma equivocada. O Livro dos Espíritos diz que Deus nos criou todos simples e ignorantes. Não no sentido pejorativo, ignorantes, mas ignorante de tudo, das leis de Deus principalmente. Então, gradativamente a gente vai aprendendo essas leis. Nós podemos aprender por experiência própria. Tem gente que é ateísta e diz assim: mas então a pessoa, se não for religiosa, não consegue evoluir? Consegue sim, mas vai apanhar mais, porque ela, embora não seja religiosa, não vai estar livre da lei de causa e efeito. A lei é para todos. Não importa se eu conheço ou não queira conhecer a lei de Deus, eu estou inserido dentro desse processo, que é a lei de causa e efeito. Então eu vou sofrer as consequências por mais tempo, e vou sofrer muito mais para aprender como me conduzir. Aí vem o Evangelho de Jesus, a sua orientação, dizendo: olha, se você fizer assim, tu vai ter esta consequência. Se você fizer daquela outra forma, a consequência vai ser outra. Escolha. Aí eu preciso de boa vontade para escolher o melhor. E quando eu tenho essa boa vontade, eu passo a agir de uma forma diferente, que vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o meu semelhante, e vai transformar a sociedade quando um número expressivo de pessoas adotarmos esse tipo de conduta. Por isso, é preciso ser um homem, no sentido geral, né? Homem e mulher de boa vontade. Paulo, tem uma passagem no livro Há 2000 anos, em que o senador Públio Lentulus, né, que é uma das encarnações de Emmanuel, ele teve um contato com Jesus direto, né? E Jesus pegou e disse para ele assim: aproveite esse momento de luz. Caso contrário, terás muito tempo de sofrimento, né, e dificuldades na jornada espiritual, que ainda vais percorrer. E ele não, naquele momento ali, ele conseguiu demonstrar essa boa vontade, ou ele ofereceu resistência a esses ensinamentos de Jesus? Eu não conheço essa passagem, César. Eu não posso te afirmar se sim ou não. Mas eu posso dizer assim, que Jesus, Deus nos dá essa oportunidade de retenção a todo momento. E principalmente quando nos bota em nossa vida alguma dificuldade, essa é a oportunidade da gente se melhorar, fazer essa reflexão e buscar uma melhora, um entendimento maior e uma melhora para si, entendendo melhor o que está acontecendo. Caso a gente não aconteça, que é semelhante ao caso que está falando, continuaremos sofrendo. Então, receberemos mais e continuaremos sofrendo, é porque não entendemos e não causamos a mudança em nós. Por isso, continuaremos sofrendo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu não conheço o caso. Exatamente o que aconteceu com ele, né? Ele se fechou para os ensinamentos de Jesus, para esse toque de Jesus, né? E não demonstrou boa vontade, né? Ele não quis promover a reforma íntima, e demorou séculos e séculos, né? Até ele realmente conseguir internalizar Jesus em sua alma, né? Em 1500, que ele reencarnou no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, foi a encarnação que ele concluiu, né, esse processo de se auto-evangelizar e promover a redenção de suas faltas. E
é um exemplo bem prático, né? O talento de luz é acessível a todos, mas aqueles que não demonstrarem boa vontade, poderá demorar muito tempo, né, a ela se manifestar. Mas não é porque Deus não quer, e nem porque Jesus intercede em nosso favor, é porque nós mesmos estamos dificultando. Exato, ali ele teve uma conversa direta com Jesus, né? Quem tem essa oportunidade? Muito difícil. E mesmo assim ele não aproveitou aquele momento, né? Então, Jesus, Deus quer que a gente seja feliz, né? Mas isso tudo está atrelado ao nosso merecimento, ao nosso trabalho, ao nosso desenvolvimento. Então, depende de nós, né? Em aceitar esse talento de luz, assim, o quanto antes, né? Ou prolongar esse processo, como o Wilson falou ali, né? Como a gente pode evoluir, né? Mas com muito sofrimento, né? Com muita experiência dolorosa. Os próprios escravos, né? Africanos que vieram da África, muitos deles evoluíram pela dor. É possível isso. Se tornaram guias daquela comunidade ali através da dor. Mas Jesus recomenda a evolução pelo amor, né? que é muito mais salutar para o espírito. E o espírito pode peregrinar por muitos anos. O outro exemplo é aquele caso dos ladrões que foram crucificados com Jesus. Um deles teve uma redenção rápida, porque ele demonstrou boa vontade. O do lado esquerdo, não. Demorou muitos séculos ainda, vivendo na vida de sofrimento, de maldade, iludindo a sua mente, né, com as coisas do mundo, até que ele conseguiu sua redenção com São Francisco, muito tempo depois. Então é outro exemplo, né, que um encurtou o caminho da redenção e da felicidade, e o outro atrasou esse processo. Então nós é que vamos determinar quantas encarnações nós vamos precisar ainda. Se nós formos merecedores, né, e aproveitarmos mais as encarnações, elas podem se reduzir num número diminuto, até a gente chegar no patamar da perfeição relativa. Ou elas podem se prolongar, esse número de reencarnações, né, dependendo do nosso aproveitamento. Wilson, segue na leitura, faz favor, para nós. Antes de seguir, eu vou pedir permissão para ler na íntegra esse material aí que foi pegado um tópico na nossa apostila, que é... Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. O talento esquecido, que está no livro do Francisco Cândido Xavier. Então está aí a tela, vocês podem acompanhar, que fala sobre... O livro é Caridade, né? É o talento esquecido. Diz assim: no mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Aliam-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas
e surge engrandecido em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus e a se sentirem menos duros, e que auxilie os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço singular, de prestar um serviço insignificante, aliás, ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo do solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o mestre que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu, com amor, não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. Emmanuel. Então esse é o texto completo, para que a gente possa ter um entendimento de onde foi tirado e uma melhor compreensão. Que talento é este? Que talento é esse que é acessível a todos e que está entre ricos e pobres, cultos e incultos? O tempo. E qual é o uso que nós fazemos do tempo? Nós aproveitamos o tempo ou deixamos eles escorrer? É interessante que muitas vezes as pessoas têm tempo e não sabem o que fazer com ele. Aí, vamos matar o tempo, vamos jogar numa canastra. Já aconteceu comigo e com muita gente acontece. Não tem o que fazer, então tem que achar um jeito de matar o tempo. Imagine a pessoa matando o tempo. É algo impressionante, né? E aqui diz que existem muitas formas de nós usarmos esse talento que é o tempo. É desde uma palavra que leve ânimo a uma pessoa abatida, tem tantas pessoas abatidas no mundo, uma frase amiga que enterneça as pessoas que às vezes são de maus humores, de sentimentos belicosos, a se tornarem menos duros, e também amparar as pessoas boas a prestarem um serviço. Aqui diz assim, um serviço insignificante ao vizinho. Nós queremos fazer coisas grandiosas e nos admiramos dos grandes expoentes da humanidade e aí queremos repetir o que eles fizeram sem nos darmos conta de que não precisa muito, basta nós fazermos o que está ao nosso alcance. Auxiliar um vizinho numa pequena coisa, pequenas obras, utilizando o tempo, diz assim, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevações. E ao final ele diz assim, né? Como é que ele diz aqui? É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o mestre que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, nós temos as nossas necessidades atendidas, não é uma nem outra, todas as necessidades básicas nós temos atendidas. E ele prometeu com amor que não somente ficaria conosco até o final dos séculos terrestres, mas também disse com justiça que nós receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. Então, sem dúvida,
essa questão de receber conforme as próprias obras, é a questão de a cada um segundo suas obras, está escrito lá no livro no próprio Evangelho, né? E não é Jesus que vai fazer o que nos compete, ele é o Salvador no sentido de nos orientar, mas ele não vai carregar, como muitos dizem assim, sobre os seus ombros os nossos pecados, os nossos erros. Somos nós que devemos aceitar o seu Evangelho e fazermos a parte que nos compete. Não tem outra forma. Eu estou lendo aí que eu apareço em 2 lugares, eu devo estar ligado com o meu celular aqui na internet, eu tenho que achar um jeito de sair. Ver se eu conseguir sair. Agora melhor, ficou um só. Mas para mim estou aparecendo 2 vezes ali. Podemos prosseguir, Wilson? Encerrou, hein? Aqui encerrei. Uma vez tu fazia escala de palestra, né? E eu me lembro que você colocou uma palestra a hora que passa para mim, né? Para mim fazer. Daí eu, no que eu vou pesquisar para esse tipo de assunto? Isso aí se encaixava, né? Perfeitamente, né? O tempo bem aproveitado, a hora que passa. Eu vou continuar então na leitura aqui, para nós ir comentando os trechos aqui que foram expostos. A forma de agir do representante de César e a dos judeus indica também que as pessoas de boa vontade conseguem efetivamente superar as divergências pessoais e culturais para juntas viverem em paz. Não existe tarefa maiores ou menores. Todas são importantes em significado. Então, esse trecho aí que o Wilson leu sobre talentos, né? As variações de talentos, e todos eles simbolizam ação no bem. E ação no bem nada mais é do que caridade. Então, todos nós temos oportunidades diárias de praticar a caridade. Sendo nessas tarefas simples, como diz o texto, né, com o nosso vizinho, alimentando uma boa relação pessoal com os vizinhos, procurando sempre ter limites, né, não abusar desse convívio, e respeitar, e ser amistoso, e ser alegre com ele, e outras atividades também que aparecem em nossa vida, não sendo também necessário aquela caridade material, né, que primeira coisa que vem na mente, né, das pessoas, como fazer a caridade, as pessoas imaginam a caridade material. E todas as atividades da nossa vida poderão estar atreladas a uma ação de caridade. Esse próprio estudo que nós estamos realizando é uma ação de caridade, caridade moral. Nos instruir, procurar dividir essas luzes com os nossos irmãos. E até os irmãos desencarnados, eles usufruem também desses estudos. Até os obsessores nossos, né? Eles estão ali para nos obsediar, né? E referente a fatos lá de 500, 1000 anos atrás. E aí eles se deparam com esse estudo aqui, né? E eles ficam nos observando e nós estudando e eles ouvindo, né? Estão ali para nos obsediar, então ficam ouvindo toda essa instrução que nós estamos estudando. E isso acaba beneficiando eles. Então, é muito assim triste, né? Essas pessoas que não sabem o que fazer, né? Que vão matar o tempo, como o Wilson disse. Ora, matar o tempo. Nos dias de hoje, a gente está sempre sobrecarregado de coisas, né? Não sobra tempo muitas vezes.
E que bom que é assim, né? É sinal que a gente está empregando bem o tempo. Está utilizando bem o tempo. E esse trecho aqui nos fala sobre isso. Algum comentário, Wilson, a respeito desse trecho aí? Essa questão, ainda voltando, de matar o tempo ou não, se a pessoa não tem tempo, no sentido de tempo de sobrar para fazer coisas que não são importantes, é a melhor coisa. Existe um ditado popular, né, que mente desocupada é oficina do diabo, um termo pesado, mas é um fato. E você falou agora há pouco em obsessores. Aí quando a pessoa ouve obsessores, o obsessor é um espírito mau, eu tenho que me livrar dele. Tem gente que faz, em outros lugares chamam de encosto, né? Fazem descarrego. Só que o obsessor geralmente é uma vítima nossa do passado, que não nos perdoou e que sente no direito de buscar vingança, de buscar justiça. E quando a gente começa a estudar, é possível que o obsessor, até entendendo aquilo que nós estamos estudando e fazendo suas reflexões, se emende, se corrija e até nos ultrapasse em questão de progresso moral. Ele pode dar grandes saltos. Nós temos registro de pessoas que fizeram grandíssimos saltos. O próprio Saulo, imagine, acho que foi o maior salto que se registra na história de mudança de conduta de um homem, a de Saulo, porque ele era um homem convicto do que fazia. Ele achava que procedia certo. Quando viu que estava em erro, mudou 180 graus o seu rumo de direção. E assim pode um espírito também, entendendo o seu equívoco, fazer uma mudança de 180 graus, ou menor, dependendo do nível de desvio da sua conduta, e até nos superar em questão de progresso. E essa ideia de que o obsessor é um espírito mau, mas por que ele me obsedia? Como eu disse, pode ser alguém buscando vingança, ou então um espírito que encontrou uma frequência vibracional que permite que ele nos obsedie. Se uma pessoa tiver uma conduta correta e sempre estiver ocupando o tempo fazendo as coisas certas, ele não vai ter tempo para entrar numa frequência vibracional que dê acesso a um espírito desse estirpe. Vai dar acesso sim aos espíritos melhores, aos bons espíritos. As pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades se atraem, formam grupos pelos diversos fins. Nós fazemos o nosso grupo de estudo, outros fazem grupo para divertimento, outros para trabalhos, e por aí vai. E os espíritos também, eles se aproximam das pessoas que têm alguma sintonia. Existem relatos, por exemplo, de sessões mediúnicas de desobsessão em que o espírito diz assim: mas ele que me atrai, não me libera. A pessoa se sente confortável numa situação de obsessão e acha que a culpa é do obsessor. Há processo de obsessão recíproca, e a propósito tem a obsessão do encarnado para o desencarnado. Isso também é possível. A pessoa retém aquele espírito próximo e acaba gerando nessa simbiose uma perturbação local que acaba prejudicando a vida de ambos. O espírito que não se liberta do padrão vibracional e a pessoa que o mantém retido próximo a si. Acontece muito isso em pessoas muito apegadas a um ente querido. Alguém desencarna e a pessoa acha que perdeu alguém. Não se dá conta que ninguém perde ninguém. Somos todos filhos de Deus. E que as pessoas que se amam um dia acabam se encontrando de novo e podem inclusive se encontrar em desdobramento pelo sono. Mas ficam assim, com aquela lamúria, com aquele desespero, e prende o espírito perto de si. Isso é uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Então nós temos que tomar um cuidado nessas questões, em parar de ver no obsessor algo que deva ser repelido, mas é um irmão nosso, uma vítima do passado, ou alguém que está precisando de auxílio, e não tratá-lo como algo que deva ser expulso, mandado para qualquer lugar distante de mim, mas alguém que precisa de auxílio. Na Bíblia lá diz: Jesus expulsava o demônio.
de daimon. Daimon quer dizer espírito. Esse termo expulsar é talvez tirar a sintonia, mas expulsar para onde? Toda parte é um lugar, o universo de Deus é tudo, Deus está em toda parte. Expulsar para onde? Para o inferno? Não existe um inferno físico, existe um inferno mental que qualquer um de nós pode viver. Ele tirava a frequência vibracional, os meios de ligação com o espírito. Ainda não existe um estudo mais aprofundado como é que esses espíritos são tratados depois, mas existe inclusive até uma oração, tipo uma ladainha que tem na Igreja Católica: desceu aos infernos depois de morto e sepultado. Os infernos que fala ali é uma referência às regiões inferiores e espirituais da Terra. Existem relatos que Jesus, de fato, nesse período que ele ficou entre a crucificação e depois a chamada ressurreição, ele esteve nesses lugares procurando libertar muitos espíritos que lá estavam, levando luz a eles, porque ele não se limitou a trazer luz aos encarnados, mas também àqueles que estavam nas regiões inferiores naquele momento. Então Jesus é o libertador, e o que nós precisamos é aproveitar melhor o tempo, seguindo as suas orientações, sem procurar fazer coisas de grande envergadura. Nós somos colocados no lugar onde é ideal para nós, de acordo com as nossas potencialidades. A parábola do talento menciona que o Senhor deu 5 talentos a um, 2, é isso, César? Ao outro, e 1 ao terceiro, ou foi 3 ao outro? Um para um, né? Ou para outro 2. E 5 para o 1, outro né? 5. E aquele que ganhou 1 enterrou o talento, ou seja, ele não aprimorou. Então nós temos os nossos talentos, devemos proceder como aquele que ganhou 5 ou que ganhou 2, que se empenharam em desenvolver os seus talentos. Isso quer dizer o quê? O texto está dizendo aqui que nós temos nas diversas áreas de atuação os nossos talentos. Além disso, há o tempo, né? Então a minha capacidade, ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Ela vai ser desenvolvida se eu assim fizer. Uma pessoa que é um pedreiro, por exemplo, tem gente que faz a obra só para ganhar o seu dinheiro, da forma mais rápida que puder e sem se preocupar com a qualidade. Já outros fazem cuidando, com prazer do que fazem. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um pedreiro. Ele mostrou como é que ele fazia para para fazer uma laje. Eu achei incrível assim o prazer que aquele cara tinha em fazer a coisa bem feita. É uma pessoa que, além de aprender e fazer da melhor forma possível, está disponibilizando gratuitamente na internet o seu conhecimento para que outros façam o mesmo. Então ele orientava como fazer as formas, como encaixar e deixar o serviço perfeito. Então são pessoas que aproveitam o tempo e desenvolvem esses talentos. E aí aquela cobrança do Senhor, né, quando chama cada servo, cada um apresenta o que tem e mais o que produziu, e o outro o que tinha escondeu, não desenvolveu. Aí diz assim: até o que tem lhe será tirado. E as pessoas, numa interpretação apressada, podem pensar: mas puxa, Deus vai tirar o pouco que a pessoa tem? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: se tu ganha uma terra e não cuida dela, as ervas daninhas, o mato toma conta. O tesouro que tu tinha, que era aquela terra, se perdeu. Você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que tratar da terra, aprender a trabalhar de novo para poder avançar. E para isso nós precisamos usar o tempo da melhor forma possível, fazer tudo com amor, com boa vontade, como você perguntou ali antes, César. O que é? Por que os homens de boa vontade é que conquistam, que vão receber o céu? O céu é um estado de espírito, né? Os homens de boa vontade vão se unir, vão estar juntos, e os de má vontade não estarão presentes numa terra transformada. Eles não estarão presentes, né, no primeiro momento, né? Mas com o passar do tempo, só existe uma fatalidade para todos, né? Que é a felicidade. Só que uns, né, com muito sacrifício, com muita luta, com muita experiência de vida, outros mais rapidamente, esses que têm a boa vontade. Pois é, eles só vão estar presentes quando desenvolverem a boa vontade. Enquanto não tiverem boa vontade, não poderão estar presentes. Esse é o fato. Não poderão. Exato.
E engraçado que essa questão aí, né, de que Jesus falou que tudo vai pelo merecimento, né, do Espírito. E aquele Espírito que recebeu 5 talentos, né, ao encarnar na Terra, esses talentos não são de graça, não ganhou de graça. Uma capacidade intelectual, uma inteligência superior, um desenvolvimento das forças interiores, tudo isso ele não recebeu de graça também. Foi merecimento dele de encarnações passadas. E geralmente, né, esses espíritos, eles acabam duplicando esses talentos, né? E o que recebeu um só é sinal que ele já não trabalhou muito, não se esforçou muito nas encarnações passadas. Então ele tem como obrigação dobrar esse talento, ficar com 2. Se ele for enterrar, daí ele estará desperdiçando a encarnação, né? A propósito, muita gente se espanta com crianças que nascem praticamente sabendo coisas que adultos não sabem, fazendo coisas que nós, mesmo exercitando, não seremos capazes de fazer nessa encarnação, e dizem: ah, recebeu um talento de Deus. Ora, aí Deus então seria parcial, daria a certas crianças um talento que nem uma pessoa que estude uma vida inteira vai conseguir conquistar, e a outras crianças uma incapacidade de fazer matérias básicas, assuntos básicos da vida. Que Deus é esse? Então Deus existe ou não existe? Ou será que é um fruto do acaso? Se Deus existe, é óbvio que essas pessoas não ganharam um talento, elas conquistaram, elas trabalharam isso, a gente não sabe por quanto tempo. Existe uma história de um maestro brasileiro que se apresentou e veio uma mulher e conversou com ele e disse assim: eu daria a minha vida para ter o talento que o senhor tem. E ele respondeu: pois é, minha senhora, eu dei a minha vida. Então ele mesmo, já tendo com certeza uma conquista anterior, dedicou a vida inteira para fazer o trabalho que fazia, de forma a admirar as pessoas. Ninguém recebe nada de graça, tudo é conquista. Se alguém recebesse alguma coisa de graça, essa pessoa seria um privilegiado em detrimento das dificuldades que quase todos nós enfrentamos. Então, continuando com a leitura, pessoal. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. O que nós podemos entender, Paulo, dessa colocação aqui? Os feitos, será admirado pelos feitos, aquilo que ele faz, que provoca nas pessoas uma admiração. Eu acredito assim, mais momentâneo. E o outro será respeitado pelas leis que implanta. As leis. O que é as leis? Aquilo que você vai estabilizando como regras na sociedade. Entendeu? E o homem que implanta essas leis, né, acaba sendo respeitado. As leis sociais, né? Da sociedade. Leis sociais, mas aí fica aquele ponto de interrogação. Eu respeito, admiro fulano porque ele criou uma lei, mas essa lei vem a beneficiar a grande maioria, ou a todos, que deveria beneficiar a todos, ou uma parcela de pessoas. Pelo que deu para ver aqui no contexto, tanto uma coisa como outra, né? As leis, algumas beneficiam uma parcela e outras são mais genéricas, né? Beneficiam. A intenção seria, né, para beneficiar toda a coletividade. Mas vamos seguindo aqui que nós vamos entender melhor essa parte aqui. A comunidade é um conjunto de serviço.
gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Que interessante isso aqui, né? Geralmente a gente acaba desenvolvendo um movimento egóico, né? E aquilo que eu faço é extremamente importante. De fato, ele é importante. Mas aquilo que o outro faz também é importante. Talvez tenha o mesmo grau de importância daquilo que eu faço. E se tu for procurar, assim, conversar com profissionais de todas as áreas, todos eles alimentam, a maioria, né? Não vou dizer todos, né? A maioria alimentam esse sentimento daquilo que ele faz é a coisa mais importante para aquela sociedade. Aqueles da área da saúde consideram a saúde mais importante para a sociedade. Aqueles da área tecnológica consideram a tecnologia. Aqueles da área da alimentação consideram a produção de alimentos para a sociedade. Mas, na verdade, a sociedade precisa de tudo. Precisa da saúde, precisa da alimentação, precisa da tecnologia, precisa da segurança, né? Precisa da educação. Então, se faltar um desses componentes, a sociedade perece, ela não funciona, né? A engrenagem ela acaba trancando, né? E essa máquina não funciona mais. Então, tudo é importante, né? E nós devemos respeitar aquilo que o outro faz, as atividades do outro. Deixar de ser um pouco egoísta demais, né? E ser um pouco mais altruísta para que haja uma harmonia maior, né? Tanto a atividade quanto ao projeto do outro. Porque nada nasce perfeito. Ele tudo vai ser aperfeiçoando. Quando o projeto nasce e que ele tem como objetivo auxiliar a população, mesmo que não saia a nosso contento, mas teve ali um empenho, uma dedicação da pessoa que a criou e que projetou e tem se dedicado, virão outros e aperfeiçoarão melhor. Isso é uma engrenagem que vai rodando e ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas o que vale é a boa intenção e a ideia lançada primeiro de fazer algo que possa beneficiar ou facilitar. De todas as formas vai beneficiar, ou facilitando ou auxiliando. De fato, então, essa visão assim do conjunto, né, ela deve começar a ser mais exercida pelas pessoas, né? Não pensar só no mundo dela, né, só no que ela vive, no que ela experiencia, e esquecer que existe uma série de atividades também que são necessárias para que uma comunidade continue existindo. O próprio asfalto na rua, né? A água, a eletricidade, a comunicação, vestuário, inúmeras atividades, né? Construção civil, e aí vai afora, que são necessárias para que a sociedade continue progredindo e existindo. Então vamos ler mais um pouco aqui. Só um pouquinho aqui, comentário a respeito. Pode falar. A sociedade criou alguns comportamentos de divisão. Certos prédios privados, de residenciais e mesmo públicos, têm elevadores para determinados, entre aspas, tipos de pessoas. Eu e a Irene, uma certa época, estava em Porto Alegre, num prédio
público, não vou mencionar o nome porque isso aqui vai ficar gravado, mas lá tem um elevador para a autoridade máxima da instituição, outra para os servidores e outra para os servidores que eu digo da instituição, né? Servidores públicos, e outra para os trabalhadores da limpeza, da manutenção. E nós estávamos num andar do qual desceríamos, e daí, enquanto o elevador vinha, parou o elevador ali, que era do pessoal da manutenção, do trabalho, enfim, do pessoal que faz o serviço dentro do prédio, lá como terceirizado. E eu e a Helena entramos, quero que tu veja, que tu não vai poder ver, né? Mas imagine o silêncio que reinou. Era um grupo de mulheres, as mulheres baixaram a cabeça e ficaram quietas, como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu não vejo, eu não consegui entender. É claro que daí eu compreendi o constrangimento delas, porque imaginei eu como elas são tratadas então nesse lugar, para se sentirem assim, como que agredidas por nós estarmos no mesmo, ou então constrangidas por estarem junto conosco ali, né? Que não éramos, na visão delas, próximos ou semelhantes a ela. E isso é uma coisa que a sociedade criou. Essas pessoas muitas vezes não são respeitadas como importantes para a sociedade. Eu estava olhando esses dias aqui perto de casa, o pessoal que recolhe o lixo, o serviço que eles fazem, eles hoje em dia tem tantos cuidados assim quanto a segurança, e esse pessoal trabalha de uma forma. Primeiro tem que ter um bom preparo para correr atrás do caminhão, não sei quantas horas por dia que eles trabalham. E depois eles acabam de jogar o material para dentro do caminhão e se agarram atrás, e o caminhão anda ali a 40, 50, às vezes até 60 por hora. E a pessoa de pendurada, olha o risco que é. E eu fiquei pensando que serviço que esse pessoal faz, né, a importância. E geralmente não são vistos pela sociedade. São umas pessoas que às vezes nem olham. Tu tá na rua aqui no centro, por exemplo, ali na região da prefeitura, tem um pessoal que vai à rua. Quantos de nós paramos, conversamos com as pessoas, olhamos elas no rosto? É difícil, não consideramos. Então são os invisíveis da sociedade. Agora, se passar alguém bem vestido, com terno e gravata, aí todo mundo olha, todo mundo respeita. São coisas, pois é, a gente está dizendo aqui até ladrão, né? Ladrão estando bem vestido de terno e gravata, as pessoas respeitam, nem perguntam onde é que vem o seu dinheiro. Mas assim somos nós. Nós precisamos corrigir isso. É para isso que Jesus veio à Terra. Quebrar esse paradigma que infelizmente ainda persiste em grande parte da sociedade. Nós precisamos urgentemente mudar isso. O mundo está mudando. Nós temos a geração nova de jovens aí que estão chegando à Terra, que já pensam diferente, eles não veem as coisas como nós víamos nesse paradigma. Não tem esses preconceitos que nós tínhamos. E nós devemos mudar também, se quisermos ter o direito de reencarnarmos na Terra, quando a maior parte das pessoas começarem a agir mais de acordo com o Evangelho de Jesus. Já tem uma experiência, né, Wilson? Os famosos aí, artistas famosos, colocam uma roupa de gari e vão para a rua e ninguém sequer olham para eles, né? Ninguém reconhece eles. Se tirar a roupa, daí vira aquele assédio total, né? Certo, coitado ali. Tem um professor universitário que fez um trabalho assim. Ele estava desenvolvendo uma tese e nem os colegas dele reconheciam. Ele vestia uma roupa de alguém que fazia serviço interno na universidade. Todo mundo passava por ele, esbarrava nele e não via. Pois é. Falta de humanidade, né? De reconhecimento que o trabalho do outro é importante. Nós chegamos no nosso horário, pessoal. Vamos fazer o encerramento. Queria agradecer a participação de todos. E da Irene também, que está aí no lado, ouvindo, né? Atentamente. Também é útil para o nosso estudo. Tu faz a prece de encerramento, Wilson, para nós? Podemos fazer.
Mentalizemos Jesus a abençoar toda a humanidade, a nos estender o seu manto divino em socorro de nossas misérias humanas, a nos chamar para o seu regaço, a nos convidar a amarmos-nos uns aos outros como Ele nos ama. Que possamos senti-lo em nosso coração. Sentir Deus com seu hausto divino que nos sustenta, no pulsar de nosso coração, no ar que respiramos, vendo em toda a criação a irmandade que temos por provirmos todos de uma única fonte, o amor do Pai. Respeitando tudo o que existe, que é obra de Deus, desde o átomo ao arcanjo. E em especial respeitando os nossos companheiros de jornada evolutiva, encarnados na Terra, como os desencarnados que convivem conosco pelas mais diversas razões. Que possamos nos respeitar mais, nos perdoar mais, nos amar como Jesus nos conclama a amarmos uns aos outros. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Ampara-nos, Deus, para que possamos ter em nós pelo menos um pouco de vontade e estarmos entre aqueles reconhecidos de boa vontade, para assim que nós assim nos comportarmos, integrarmos os espíritos bem-aventurados que Jesus falou. E assim, em nome de Deus e de Jesus, encerramos mais um encontro virtual de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, até o próximo. Boa semana, pessoal. E para quem vai lá na palestra, até daqui a pouco. Até. Tchau. Daqui a pouco, bom final de semana. Igualmente, tchau.